Olá, e aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, olha, essencial para quem trabalha com a nuvem AWS, o controle de acesso no Amazon S3. Pode parecer complexo, mas é a espinha dorsal de toda a segurança na nuvem. Então, vamos desvendar isso juntos. Pois é, essa é a grande questão, né? Pensa só, a gente está falando de uma quantidade absurda de dados guardados no S3. Terabytes, às vezes até petabytes. Tem de tudo lá, desde simples arquivos de log até informações super confidenciais. E aí, o desafio é gigantesco. Como garantir que só quem pode mexer realmente mexa naquilo? Ok, para facilitar nossa vida, vamos simplificar as coisas. Imagina que o Amazon S3 é tipo um prédio digital super seguro. É uma boa analogia, né? E dentro desse prédio, a gente tem vários cofres. E nesses cofres, os nossos itens mais valiosos. A segurança toda, o segredo todo, está em saber exatamente quem pode entrar no prédio, em qual cofre essa pessoa pode mexer e o que ela tem permissão para fazer lá dentro. Beleza? Então, o primeiríssimo passo em qualquer sistema de segurança é sempre o mesmo: identificar os dois elementos principais. Primeiro, o que a gente está protegendo? E segundo, quem precisa de acesso a isso? Na AWS, claro, esses conceitos têm nomes bem específicos. Então, o que a gente protege, isso é o que chamamos de recurso. Voltando para a nossa analogia do prédio, o bucket do S3 seria o nosso cofre. É o container grandão, sabe? E o que está dentro do cofre? São os objetos. Pode ser qualquer coisa, uma imagem, um documento, um vídeo, qualquer arquivo. Proteger o recurso, então, significa proteger o cofre e tudo o que tem de valioso lá dentro. E o quem que precisa de acesso? Esse é o principal. Pensa assim, são as pessoas ou até os sistemas que têm uma identidade confirmada pela AWS. Pode ser, por exemplo, um desenvolvedor, que a gente chama de usuário do IAM, ou uma aplicação rodando num servidor, que aí seria uma role. No fim do dia, são eles que vão bater na porta do cofre pedindo para entrar. Certo. A gente já conhece as pessoas, ou melhor, os principais, e já conhece os cofres, os recursos. Mas e aí, como é que se decide quem pode fazer o quê? Bom, a resposta para isso está no livro de regras oficial, as famosas políticas de acesso. É aqui, gente, que a mágica da segurança acontece de verdade. Olha só, uma política de acesso é basicamente uma frase bem estruturada. É quase como montar uma sentença. A gente começa com o efeito. Essa regra vai permitir ou vai negar alguma coisa. Simples assim. Depois, a gente diz quem é o principal, ou seja, para quem essa regra vale. Em seguida, vem a ação, que é o verbo da nossa frase. O que essa pessoa ou sistema pode fazer. E para fechar, a gente define o recurso, que é o onde a ação pode acontecer. Viu só? Faz todo sentido. E aqui tem um detalhe que é, nossa, importantíssimo. Essas regras, essas políticas podem ser aplicadas de duas formas diferentes. Uma é a política baseada em identidade. Imagina que é tipo um crachá que a pessoa carrega no pescoço. Nesse crachá está escrito: o acesso está liberado para os cofres A, B e C. Já a política baseada em recurso é diferente. É como se fosse uma lista de nomes pregada na porta do cofre dizendo: neste cofre aqui só entra o fulano e o ciclano. Quando se combinam as duas, o controle de acesso fica, poxa, super robusto. Beleza, as políticas básicas são fantásticas, resolvem muita coisa. Mas, a realidade é que os ambientes de nuvem crescem, ficam complexos e aí a gente precisa de ferramentas mais especializadas. Então, agora vamos ver como essa segurança evolui para dar conta do recado em grande escala. Pois é, e se surge aquele cenário mais cabeludo? Tipo, um único bucket que precisa ser usado por várias equipes, mas cada uma com uma permissão diferente. Ou, sei lá, quando o acesso precisa ser liberado com base em grupos que já existem na empresa, tipo no Active Directory. Para resolver esses pepinos, a AWS tem umas ferramentas mais avançadas na manga. E as soluções estão aqui. Primeiro, os Access Points. Pensa neles como portas de entrada personalizadas para um mesmo bucket. Cada porta tem sua própria política, suas próprias regras. Isso simplifica demais a vida quando se trata de dados compartilhados. Depois temos o S3 Access Grants. Esse aqui é perfeito para quando a gente precisa que a AWS converse com os diretórios da empresa. Ele libera o acesso baseado nos grupos que já existem por lá. E por último, o S3 Storage Lens, que é tipo um binóculo super potente. Ele dá uma visão geral de tudo para a gente poder auditar o uso do S3 na organização inteira. Eu sei, com tanta ferramenta, tanta política, pode parecer que a coisa é um bicho de 7 cabeças. Mas a verdade é que, no fundo, tudo isso se resume a uma única filosofia. Um princípio fundamental que tem que guiar cada decisão de segurança que a gente toma na nuvem. E o princípio é esse: o princípio do menor privilégio.
A ideia é tão, mas tão simples e ao mesmo tempo super poderosa. Funciona assim. Por padrão, ninguém tem acesso a nada. O ideal é começar do zero, com 0 permissões, e ir adicionando só o que for estritamente necessário para aquela pessoa ou aplicação fazer o trabalho dela. Nada a mais, nada a menos. É isso. Tá, mas e na prática? Como a gente faz isso? Bom, aqui vai um roteirinho. Primeiro, uma boa pedida é começar com as políticas que a própria AWS já oferece como modelo e aí ir personalizando. Segundo, usar as condições para apertar ainda mais o cerco, tipo exigir que a conexão seja criptografada. Terceiro, sempre validar as políticas com ferramentas tipo o IAM Access Analyzer, que acha falhas para a gente de forma automática. E por último, mas não menos importante, sempre que der, exigir a autenticação de múltiplos fatores, o famoso MFA. É uma camada extra de segurança que faz toda a diferença. E com isso, a gente volta lá para a nossa pergunta do começo. Agora, com todo esse conhecimento sobre recursos, principais, políticas e, claro, sobre o princípio do menor privilégio, a questão muda um pouco. Não é mais quais são as ferramentas, mas sim como essas ferramentas estão sendo usadas. A segurança dos dados na nuvem depende totalmente da resposta para essa pergunta. E a reflexão que fica é essa. Será que as chaves dos cofres mais importantes estão, de fato, nas mãos certas?